Acorda, minha irmã. O Espírito Santo de Deus quer te usar. Fala com ele, acorda. Amém? Para quem não me conhece, acho que ninguém me conhece, eu me chamo Carlos de Maria, tenho 31 anos de idade, casado com essa princesa que está ali atrás, Natiele, que está grávida da Ana e Sofia, 7 meses amanhã, graças a Deus. Sou membro consagrado da comunidade Deus Existe. Já tem 6 anos que eu venho seguindo esse carisma. Eu fui atraído por este carisma pelo crucifixo, pelo sacramental, a importância do sacramental. Todas as vezes que eu ia trabalhar, eu topava com a Paula indo trabalhar, e eu olhava aquele crucifixo, me chamava a atenção de alguma forma. Porque quando eu vim no processo de conversão, a cruz é o que me chamava a atenção, a cruz, a loucura da cruz, aquilo que Paulo falava. Então quando eu via ela, eu observava aquela cruz me chamava, até que eu fui comprar carne lá na casa de carne Douglas. Eu falei com ela, essa cruz, Deus existe. Ela foi me explicando, eu entrei no Instagram, achei esse bando de louco, e vim para cá fazer o primeiro vocacional, que também foi um final de semana. Tinha acabado de sair das drogas, aquela bagunça toda. E eu falei com a minha esposa, olha, eu fiz a inscrição para nós ir para o vocacional. Ela, nossa, para nós dois. E ela veio com muito custo, ela veio comigo também. Ficamos aqui, no domingo eu saí daqui e falei, aqui é o meu lugar, tenho certeza. Por causa dessa loucura da cruz, dessa vivência do Evangelho. Então aqui estou eu, há 6 anos, caminhando. Aqui foi como uma clínica de reabilitação para mim praticamente, né? Todas as vezes que eu queria usar droga, eu falava, vou lá lavar panela. Então eu comecei lavando as panelas, lavando o banheiro. Então aqui eu me encontrei de uma forma. Não sei te explicar, algumas coisas a gente não explica, só vive. O que eu tenho para vocês falar é o que? Se deixe ser levado pelo Espírito Santo, amém? Porque quando vocês saírem daqui com a decisão no coração, muitos outros convites vão aparecer lá fora, na escola, aquele contato que nem olhava para você vai ligar, aquelas pessoas que nem eram seu amigo vai se aproximar de você para quê? Para te arrastar para trás. São as armadilhas que Satanás tem para nós, amém? Mas eu falo para vocês, se vocês saírem daqui no coração, pelo aquilo que a Mariana falou, pelo aquilo que ainda vai ser vivido até amanhã, e com esse tema, que é o senhorio de Jesus em nossa vida, irmão, nada vai abalar vocês, nada vai poder tirar vocês a decisão que vocês tomarem no coração. Mas Deus, Ele respeita os nossos limites, Deus, Ele respeita as nossas escolhas, depende de qual escolha você vai fazer. Se você quiser viver com Deus, Deus vai te levar, mas se você quiser afastar também, você tem essa escolha. Mas o mundo não presta. A loucura que o mundo tem para apresentar para vocês são somente prazeres carnais, coisas que vão trazer vocês as sensações, as emoções. Mas eu falo para vocês o que acontecia comigo muito. Farreava a noite inteira, droga a noite inteira, na madrugada chorava. A minha esposa lembra, bebia, gritava com os amigos, mas quando eu estava sozinho chorava, porque dentro de mim tinha um vazio, que aquelas coisas não podiam preencher. E o lugar desse vazio era o lugar de Deus. Então quando eu encontrei Deus, meu irmão, acabou. Vontade eu tenho, a vontade não passa, o vício está aí, mas eu decidi seguir com Cristo dia após dia. O que eu falo para vocês, viva um dia de cada vez, amém? A Mariana falou sobre a oração do terço. Vou rezar um rosário, mas talvez você não vai ser fiel no rosário, a não ser que você já tenha esse convívio. Reza uma dezena, reza o texto da misericórdia, vai embora, vai vivendo um dia de cada vez, porque Deus tem algo na nossa vida, amém? Quem está preparado para a segunda vinda do Senhor, pega a tua Bíblia comigo, em Marcos capítulo 4, versículo 35, Marcos capítulo 4, versículo 35, pergunta para quem está do seu lado, cadê a sua Bíblia? Não, cadê a sua Bíblia? Acharam todo mundo? Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Acharam? Marcos capítulo 4, versículo 35. O tema para nós é o senhorio de Jesus em nossas vidas. Acharam? Amém? Amém, amém ou misericórdia? Amém. Quem trouxe a Bíblia grita glória a Deus. Quem não achou, pede socorro.
E quem não trouxe a Bíblia grita misericórdia. Ah, meu Deus do céu. Vai dar certo, eu creio, eu acredito em vocês, tá? Eu acredito. Acharam todo mundo? À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado, deixando o povo. Levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso, surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disse-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhe: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. A passagem que nós estamos diante dela, ela vai se encaixar muito neste tema do Senhor Jesus ser o Senhor da nossa vida. Quando nós pegamos no Antigo Testamento, e eu gosto muito de frisar o Antigo Testamento, nós observamos que lá em Gênesis, Deus ele faz toda a terra, Deus ele faz tudo que há na terra, toda a plantação, todos os animais, mas ainda Deus viu que faltava algo. Então Deus ele vai criar o homem para quê? Para se relacionar. Deus sempre teve o desejo de ter o homem junto com ele. Nós observamos que Adão, quando ele peca, o pecado entra no mundo, Adão é expulso do jardim. Sendo expulso do jardim, Deus vai olhar para Adão, Adão vai ter filhos, nós vamos ver a descendência de Adão crescendo, nós vamos ver o primeiro assassinato acontecendo, que é Caim e Abel, mas nós vamos ver também outro filho de Adão chamado Sete, é quem levou também uma descendência de Deus, ela é chamada de filho de Deus. Nós observamos depois de Adão, vai passar Noé, depois de Noé nós vamos observar um homem chamado Abraão. Abraão é quem Deus olha e fala: Abraão, sai de tua tenda, olha para o céu, contempla as estrelas, e contemplando as estrelas, Abraão olha e começa a contemplar. Então, Abraão, essa será o tamanho da sua descendência. Ou seja, nós observamos que Deus sempre se comunicava com o homem, sempre era o desejo de Deus estar com o homem. Mas só que quando Deus se relacionava com o homem, conversava com o homem, era meio de trovões, era por meio de coisas que Deus fazia. Quando nós observamos Abraão, Deus olha para Abraão e fala: Abraão, a sua descendência vai sofrer 400 anos no Egito, mas eu, Senhor Deus, vou enviar alguém para tirá-lo de lá. Passa 400 anos, Deus envia Moisés diante de uma sarça ardente, Moisés vai ter um envio, um chamado de quê? De ir tirar o povo do Egito. Nós sabemos a história do povo do Egito, nós sabemos que o povo de Israel é chamado a menina dos olhos de Deus. Observando que Deus tira o povo do Egito, eles vão caminhar no deserto 40 anos. Andando 40 anos, o povo vai ver a manifestação de Deus, por meio de trovões, por meio de ventos, por meio de uma coluna de fogo, por meio de uma sombra durante o dia. E Deus sempre cuidava do seu povo, porque era ali de Deus querer estar com o povo. Nós olhamos em Êxodo 25, Deus olha para Moisés e fala: Moisés, construa uma arca, porque eu habitarei nela, a minha presença vai habitar nela. Moisés construiu uma arca da aliança, aonde a presença de Deus estava, porque Deus manda construir uma arca, manda construir uma tenda para colocar no meio do acampamento, porque era o desejo de Deus estar com os homens, amém? Nós observamos que agora Deus está no meio do povo, aonde eles iam, eles carregavam a arca da aliança. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, o povo vai herdar uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Sobe a montanha. Moisés sobe a montanha,
observa a terra de longe e ali Moisés vai morrer. Moisés morrendo, Deus vai levantar um homem chamado Josué. Josué é quem vai receber a missão de atravessar o povo no Rio Jordão para a terra de Canaã. Olha só, Josué, você vai levar o povo agora para a terra prometida. Você vai levar o povo para a terra que eu prometi. É uma terra que eu dei a vocês. Então Josué vai olhar para Deus, não vai acreditar. Josué, ele tem medo. Então Deus vai falar: olha, seja forte, seja guerreiro, seja firme, porque eu estou contigo. Então ele atravessa e ganha a terra de Canaã. Deus sempre esteve no meio do povo por meio desses gestos, da presença. Então, quando nós observamos ele atravessando a terra de Canaã, nós saímos do livro de Josué, entramos no livro de Juízes. Deus levanta vários juízes, entre eles um homem chamado Gedeão. Gedeão, irmãos, ele é aquele que está trabalhando no lagar, está ali amassando a uva, está sempre a trabalho. E Deus chama aquele homem para quê? Para tirar o povo das mãos dos inimigos que estavam ali devastando eles. Então Deus sempre comunicava com o povo através de profetas. Deus sempre comunicava com o povo através do tempo. Deus sempre comunicava com o povo de algum gesto. Deus enviava o maná do céu para alimentar os seus filhos. Que Deus maravilhoso que nós conhecemos. Então nós observamos Gedeão, saímos do livro de Gedeão, entramos no livro de 1 Samuel. O Samuel foi um dos juízes da casa de Israel. Agora ele é sacerdote e é ele que vai guiar o povo para Deus, vai guiar o povo à santidade, vai guiar o povo sempre à constância da oração. Então nós observamos um Deus que preocupa com o povo, nós observamos um Deus que está com o povo, nós observamos um Deus que olha o povo que peca, que olha um povo que transgride a lei, mas Deus ainda ama aquele povo, porque Deus fez uma promessa para o povo. Qual é a promessa? Eu estarei com vocês. Eu enviarei vocês a uma terra nova. Eu enviarei um dia um Salvador. Então nós observamos que saímos de 1 Samuel e Deus fala com Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, porque eu vou levantar um rei para a Judéia, para os judeus, para eles, meus filhos. Então ele levanta um rei. Para quê? Esse levantamento do rei era de ter o rei levar o povo a adorar a Deus. Amém? Amém? Então, quando o povo sempre tinha que ter alguém para levar eles a adorar a Deus, nós observamos que Davi, ele foi este homem que levou o povo certinho na casa de Israel, mas Davi pecou, irmão. Davi pecando, Deus fala com Davi, Davi se arrepende, mas Deus falou com Davi: olha, eu não vou tirar o trono da sua descendência, eu vou continuar com o povo, eu vou estar com o povo. Davi morre, levanta Salomão, que é filho de Davi. Só que Deus fala com Salomão: Salomão, até hoje eu morei debaixo de tendas, até hoje não me foi construído um templo. Eu falei com o seu pai Davi de um templo, mas por causa do seu pecado ele não pôde construir. Salomão, construa um templo. Salomão olha para Deus e fala: Senhor, como pode o Senhor, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como pode o Senhor, não cabe nem no templo, como pode o Senhor, sendo grande que é, como vai caber dentro deste templo? Irmão, Deus estava presente naquele templo de Salomão. Nós observamos que quando eles constroem o templo, Deus vai chamar um homem chamado Asaf, que é o que vai levar o povo a cantar, vai levar o povo a adorar a Deus de Israel. Levou o povo a adorar a Deus de Israel. Uma coluna de fumaça toma aquele lugar, ou seja, a Shekinah de Deus está naquele lugar, o Ruach HaKodesh está naquele lugar, o sopro de Deus está naquele lugar. Então Deus sempre esteve manifesto com a humanidade. Amém? Vocês estão entendendo? Mas só que Deus, ele vai olhar para outros profetas. Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Amós, Abacuque, Deus vai levantando pessoas. Mas quando chega em Isaías, Deus vai falar com Isaías: Isaías, haverá uma virgem, haverá uma menina desposada, que será noiva, que o meu filho vai habitar dentro dela. Haverá essa moça que vai trazer a salvação para o mundo, ou seja, a arca da aliança, em que continha a minha presença. Agora haverá no Novo Testamento, daqui a 800 anos, Isaías, haverá uma nova arca da aliança. Ou seja, Deus olha para Isaías e fala: Isaías, o homem das dores vai chegar. Isaías, o povo não vai o reconhecer como Deus, Isaías, mas ele vai habitar no meio do povo, porque até hoje eu habitei por vozes, até hoje eu habitei por trovões, até hoje eu habitei manifestações, mas o Deus vai habitar em humanidade no meio do povo. Amém? Glória a Deus. Amém?
Então, quando Deus olha para Isaías, há uma profecia agora maior. Não é uma profecia mais da terra de Canaã. Não é uma profecia mais de que ele enviaria o Ruach HaKodesh, a nuvem de fumaça sobre o templo, onde eles cantavam e adoravam a Deus. Agora o Deus ia se encarnar. Passou 800 anos, nós saímos dos livros que eu falei, nós passamos por Malaquias, e nós antes de Malaquias nós vamos entrar no livro de Ageu, em que Deus fala com o profeta da seguinte forma: olha, a mim cabe a prata, a mim cabe o ouro, mas a glória da segunda casa será maior que a primeira. Eu já vi os santos da igreja falando que a glória da segunda casa é Jesus Cristo, e ela é maior do que a primeira, que foi Adão, porque Adão foi humano, feito de barro, e se quebrou, mas haveria uma casa que seria estabelecida, que essa não iria se quebrar, porque ela foi gerada no ventre da Virgem Maria. Amém? Amém? Então, quando nós observamos esse manifesto de Deus, nós observamos que Deus sempre teve o desejo de estar no meio dos homens, das mulheres, das crianças. Deus sempre quis estar no meio, ou seja, Deus sempre quis ter um povo como o Senhor dos Senhores para Ele. Ou seja, Deus olha para o profeta e fala: olha, o povo de Israel é a menina dos meus olhos, ai de quem tocar nela. Ou seja, quando Deus vem se encarnando, nós observamos que nós vamos sair de Malaquias e entrar no Novo Testamento. Quem vai fazer essa transição é João Batista. Deus envia João Batista para quê? Para proclamar, preparar o caminho. Olha, João Batista fala que o reino dos céus está próximo, fazer penitência, porque o Deus já está encarnado na terra, porque Deus já foi gerado no ventre de uma virgem. Ou seja, João Batista fala que eu estou indo. João Batista prepara o caminho. João Batista é esse que prepara a terra como um arado, e agora Deus vai lançar a semente que é Jesus Cristo. Amém? Então nós chegamos em Jesus Cristo. Sabemos que é um desejo de Deus estar no meio do povo. Sabemos que é um desejo de Deus habitar no meio do povo. Sabemos que é um desejo de Deus ouvir o povo, ser acolhido pelo povo, ajudar o povo. Agora Deus se encarnando como humano para quê? Para também sentir as nossas dores. Ou seja, é Jesus falando conosco: olha, até então o meu Pai não tinha se encarnado, até então era por vozes que Ele falava, até então Ele falava pelos profetas, mas agora o Deus se encarnou, está andando no meio de vocês, sentindo as mesmas dores, sentindo dificuldades. Eu me faço humano, exceto no pecado, é claro, mas eu me faço humano e eu sei o que vocês passam. Eu sei das tribulações, eu sei das perseguições, eu sei das dores. Então Jesus, Ele se encarna, irmão, para nos mostrar que nós também podemos chegar à santidade. Amém? Amém? Jesus se encarnando, Ele vai passar ali pela Galileia. E Jesus, Ele, se eu fosse falar para o modo humano, Jesus tem um dedo podre, claro, do modo bom, né? Porque Ele sempre escolhia pessoas que o povo rejeitava. Nós observamos que Jesus, Ele passa ali com João Batista fala: ó, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus inicia a sua vida pública. Jesus, Ele está pregando ali à beira da praia, e Jesus vê duas barcas chegando. É a barca de Pedro e outra barca chegando. Eles estão consertando as redes, irmão. Pedro pescou a noite inteira. Pedro está cansado, Pedro está com tribulação, mas só que Jesus sobe na barca de Pedro e fala: homem, afasta do mar, porque eu vou pregar para o povo. E a pregação que Jesus fazia era a pregação do semeador, aonde ele fala que o semeador saiu a semear e lançou semente no coração duro, lançou semente em terra forte, lançou semente em lugares áridos em que os pássaros comiam, lançou semente também numa terra que germinou e deu frutos. Ou seja, essa terra que Jesus está lançando é para Pedro. Quando Pedro ouve essa voz, Jesus se direciona a Pedro e fala: Pedro, lança de novo a sua rede. Senhor, eu já estou cansado. Senhor, já lancei a noite inteira. Senhor, não pesquei nada. Pedro, lance de novo ao lado direito. Pedro lança por causa da palavra de Jesus. Pedro fala: Senhor, eu lançarei por causa da tua palavra que foi verdadeira, por causa da tua palavra que alcançou o meu coração. Pedro lança a rede e alcança milhões de peixes. Pedro, depois do que saber dos peixes, Pedro quis saber: que homem é este que andou aqui pelo esse mar e me chamou?
e fez este milagre. Irmão, as redes estavam rasgadas, ou seja, 2 milagres acontecendo. Pedro, ele se lança aos pés de Jesus Cristo e fala: Senhor, afaste de mim, eu sou impuro, eu sou indigno de te receber a tua atenção, Senhor, eu não mereço. Pedro, hoje você é pescador de homens, mas daqui a pouco eu te farei pescadores de almas. Amém? Pedro, ele reconhece o chamado dele diante de Jesus Cristo. Eles saem da barca, vai passar por João e Tiago, os dois largam a rede, largam o pai e começam a seguir a Cristo. Porque eles começaram a seguir a Cristo? Porque eles tomaram a decisão no coração. A decisão que eles tiveram foi uma decisão de querer estar perto a Jesus. É uma decisão de alguém que já viveu o mundo, é uma decisão de alguém que já viveu uma podridão na sociedade, é uma decisão de que a sociedade rejeitava aqueles homens, mas quando eles olham para o olhar de Jesus Cristo, é um olhar de misericórdia, eles falam: eu quero estar perto deste homem. Mas ele ainda não sabia quem era Jesus. Eles não sabiam o que Jesus poderia fazer na vida deles. Então eles começam a caminhar, começam a ver prodígios, começam a ver milagres, começam a ver tudo acontecendo, as profecias se cumprindo. Então, irmão, passa 3 anos, Jesus Cristo está prestes a ser crucificado, e eles ficam ali com medo, porque se nós andamos com o Mestre, nós conhecemos o que Ele fez, e Ele vai ser crucificado, como nós iremos ficar? Jesus olha no olho dele e fala: olha, eu vou, mas eu enviarei o meu Espírito para vocês. Eu enviarei o meu Espírito Paráclito para convencer vocês do pecado, da justiça. Vocês não estarão órfãos. E ali nós vamos ver o que vai acontecer no Atos dos Apóstolos. Mas só que Jesus, irmão, Ele não simplesmente queria chamar aqueles homens simplesmente para fazer as obras, não. Jesus quis santificar aqueles homens. Jesus quis que aqueles homens não lançassem as redes mais no mar, mas lançassem as redes no povo, para buscar o povo de volta à casa de Israel, porque os judeus a quem Jesus foi enviado para consertar a casa de Israel rejeitaram Jesus. Quando eles rejeitam Jesus, Jesus vai atrás daqueles miseráveis. É nós, pecadores. Então Jesus busca esses homens. Aquilo que aqueles homens tinham como prioridade na vida vai ficando para trás. Mas só que eles ainda não tinham visto manifestação como essa que vai acontecer. Jesus, irmão, está indo em missão a uma terra impura, a uma terra de paganismo, aonde Jesus vai olhar para os discípulos e falar: vamos para o outro lado, vamos à terra de Genesaré, que é uma terra de gente pura, é uma terra de pagão, onde o povo não ouviu ainda a palavra. Vamos lançar as redes. Eles falam: vamos bora Senhor, porque eu estou contigo. E como é bom ter essa confiança em Deus quando tudo está bem. Mas uma hora, irmão, eles estão dentro da barca, amém? A noite é escura, amém? O vento começa a saculejar aquela barca, as ondas começam a ficar fortes, e eles começam a se preocupar, e olhando para Jesus, que é o ato de dormir, que Jesus passa tranquilidade, eles olham para o Mestre e olham para o mar, olham para o Mestre e olham para o mar. Ou seja, vai dar errado isso aqui, irmão, porque eu sei de quem eu estou diante, que é Jesus que está dormindo. Eu sei diante de quem eu estou, porque eu vi milagres, mas só que ele não acorda. O que vamos fazer? Eles começam a clamar a Jesus: Senhor, Senhor, acorda, Senhor, o Senhor não está vendo que vamos perecer? Irmãos, a barca é a nossa vocação, o mar são os problemas que estão em volta de nós, o vento são as obras do mal que estão saculejando a nossa vocação, e nós fazemos o que? Abandonamos a barca, pulamos no meio dos problemas, irmão. Eles clamaram a Jesus, eles gritavam para o Mestre: Senhor, nós estamos perecendo, Senhor, a minha vocação está pesada demais, Senhor, o vício da masturbação está batendo forte, Senhor, a pornografia tem me chamado forte. Irmãos, o que falta na nossa vocação é clamar a Deus com força. Eles clamam, e a palavra fala que quando eles clamam, eles despertando Jesus, Jesus sabia do que estava passando, Jesus sabia do que estava acontecendo, mas só que Jesus queria um posicionamento daqueles homens. Qual é o posicionamento? Clama. Qual é o posicionamento? Grita. Qual é o posicionamento? Ora.
E ali eles despertam Jesus. Jesus levanta e ele fala: cala-te. A voz do Cristo está reverberando naquele temporal ruim, amém? A voz de Jesus está passando além do horizonte, amém? A voz de Jesus, irmão, está repreendendo o vento que é a obra do mal na nossa vida. E ele repreendendo aquele vento, o vento para, o mar cessa e tudo fica bem, amém? Mas foi preciso deles clamar, foi preciso dos discípulos acreditar, porque nós estamos dessa forma. A barca em que nós estamos olhando, a barca é como se fosse a nossa vocação, irmão. E a nossa vocação, ela está rodeada deste mar de preocupações, rodeado deste mar de vícios. E Satanás, ele não perde tempo. Satanás, ele começa a balançar a sua vocação, como quem fala: olha, eu vou sacudejar a sua vocação. Assim como as águas estavam entrando no mar, as águas dessa preocupação também entram na nossa vocação, e aonde nós vamos ficando pesado até afundar, irmão. Nós já vimos muitas pessoas de Deus afundarem, porque não aguentaram o peso da vocação. Não aguentaram porque não tiveram a vida de oração. Não aguentaram porque não tiveram a decisão firme e correta. Não aguentaram porque um dia estava aqui clamando a Deus, pulando, sapateando no fogo, dando glória a Deus, dando um aleluia, mas lá no mundo estava vivendo outra coisa, assim como a Mariana falou. Ou seja, nós somos cristão Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, irmão. Deus, ele não quer cristão Raimundo, não. Deus quer cristão Emanuel, que é um pé na igreja e outro no céu, amém? Amém? Porque tem muitos Raimundos na igreja, tem muitos Raimundos aí disfarçados de pastores, disfarçados de católicos, que quando você senta para conversar dá vontade de bater na cara dele, porque nunca foi católico, não vive os conceitos, não sabe o que é conceito evangélico, não vive a doutrina que pede, não tem ali a vivência cotidiana da castidade, pelo menos ele nem se esforça. São pessoas que acostumaram com o oba-oba da vida. São pessoas que acostumaram viver de emoções. São pessoas que acostumaram viver somente aqui, no bem bom, e depois vai embora e vive de qualquer maneira, irmão. Deus, ele não precisa de pessoas com duas caras. Deus sabe das nossas fragilidades. Deus sabe de tudo que nós fazemos. Deus sabe do que nós fazemos trancado no quarto. Mas Deus ainda confia que você ainda vai entregar para Ele a sua vida. Deus ainda confia que você um dia vai orar para Ele e vai falar: Senhor, seja o Senhor da minha vida. Senhor, seja o Senhor das minhas escolhas. Senhor, seja o Senhor do meu Instagram. Senhor, seja o Senhor dos meus estudos. Porque desse jeito eu não aguento mais, irmão. Deus não chama pessoas perfeitas. Deus quer fazer pessoas perfeitas. Um dia eu olho para São Paulo. Quem foi São Paulo? E Paulo olha para Deus e fala: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, arranca de mim esse espinho na carne. E ele fala: Paulo, a minha graça te basta, porque eu me aperfeiçoo na sua fraqueza. Irmão, tem vícios que nós vamos levar para a cova, porque é esses vícios que vão nos santificar. Porque eu não sei vocês, eu só fico de pé quando o vício está batendo na porta querendo entrar. Se um dia Deus tirar essas vontades de mim, pode ser que eu volte para o mundo. Porque nós conhecemos a sedução que o mundo nos dá. Nós conhecemos os prazeres que a carne nos dá. Nós conhecemos como é bom estar no meio de amigos e falar que somos descolados. Como é bom estar no meio das meninas e falar que pega geral. Como é bom estar no meio dos rapazes e ali ser seduzida e ali querer dar uma de gostosa para eles. Como é bom andar quase pelada na rua e os homens assobiar para vocês e vocês se acharem o máximo, irmão. Isso não é bom, não. O que é bom é nós sabemos o que é a conduta de cristão, é vivermos com Deus. Isso que é bom é quando a pessoa falar: minha filha, você está composta demais, vista uma roupa melhor, mostra o seu corpo, porque o que é bom é para se mostrar. E você falar com ela: não, o meu corpo é templo do Senhor. É quando uma pessoa olhar para você, jovem, e falar: olha, a minha amiga quer ficar com você, ela quer ir para a cama com você, e você pegar a Bíblia e falar assim: não, o meu templo é templo do Espírito Santo. Isso que é bom, mas isso nós não queremos. Por quê? Vão falar que somos bobos,
vamos ficar sem amizades, vamos ficar sem amigos, mas eu tenho algo para falar com você. Se queremos dar o sim na nossa vocação, irmão, se prepara, porque haverá aprovação. Se prepara porque você vai perder muitas pessoas. Se prepara porque você vai ter que perder muitas baladas. Se prepara porque as pessoas vão caçoar de vocês e vão. Mas se você tiver o olhar no lugar certo, irmão, vento nenhum vai balançar a sua vocação. Irmão, quando nós estamos com Jesus, nós sabemos que Ele está na nossa barca, nós sabemos que Ele está do nosso lado, nós sabemos que Ele está conosco porque Ele nos prometeu o Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, lá em Gênesis, pairava sobre as águas, e da mesma forma que Ele pairava sobre as águas, Ele paira sobre o nosso entendimento, Ele também paira sobre o nosso andar, Ele também está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família, está sobre a nossa vocação. Então, quando nós temos consciência disso, irmão, a vocação pode até balançar como a minha já balançou. A vocação você pode até querer desistir, a água pode até começar a entrar no barco, mas eu tenho certeza que se você tiver repleto do Espírito Santo, com uma decisão com Deus, quando a água entrar no barco, você está com o balde jogando do outro lado. A água entrou no barco, você está com o balde jogando do outro lado. Porque a vida do cristão é essa, irmão, é luta diária, todo dia. A Marlene tem suas lutas, a Mariana tem suas lutas, todos nós temos lutas, mas nós queremos vitimizar as coisas, e isso eu não aguento, irmão. Eu caí porque eu sou muito frágil, eu caí porque eu sou fraco. Sim, somos fracos, mas você caiu porque também não teve decisão de ter vergonha na cara e largar os pecados, irmão. Não é fácil, não é fácil. Nós observamos outra ocasião, aonde Jesus não está com eles no barco, mas vem novamente a tempestade, mas vem novamente a noite escura, irmão, as trevas, mas vem novamente o balançado do barco, e vem novamente aqueles discípulos loucos ali, atônitos, com medo do que vai acontecer. Mas de longe, eles olham um homem vindo, e eles começam a olhar: quem é este homem? É um fantasma? Quem é este homem? O que é aquilo no meio do mar? E Pedro olha e pensa: é Jesus. E Jesus fala: ei, sou eu, que estou no meio da escuridão, que estou no meio da tempestade da sua vida. Não tenha medo. Senhor, se és tu, permita-me que eu vá. Irmão, Pedro teve coragem de quê? De andar sobre as águas. Só anda sobre o impossível aquele que tem coragem de seguir em meio à tempestade, irmão, em meio às trevas, em meio à escuridão. Quando você está lá na sua casa, você não quer orar, como a Mariana falou, você não quer rezar, e realmente não queremos. Você não quer ler Bíblia, realmente tem dia que é difícil, mas só que você sabe quem está te esperando do outro lado. Você sabe que você deu a sua vida para esse Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Você sabe que a sua vida é governada por Ele, ou seja, não é as minhas vontades, mas é a vontade de Deus na minha vida. Não é mais os meus desejos, é os desejos que Deus tem para mim. Como eu vou saber desses desejos? É orar sem vontade, irmão. É isso aí, é uma espiritualidade madura, sabe? É rezar sem vontade, né, Marli? A Marli tem 30 anos de caminhada, né, Marli? Quantos anos, Marli? Não. Eu duvido que ela tenha vontade de rezar todo dia. Eu duvido. Fala assim, prima não. Entendeu? É difícil, irmão. É difícil. Você acha mesmo que os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles queriam fazer missões todo dia? Não. Aqueles homens eram humanos, aqueles homens tinham necessidade. Aqueles homens sabiam o que eles tinham com Jesus, aqueles homens sabiam de onde Jesus tirou eles. Mateus sabia o que Jesus fez na vida dele, Pedro sabia. Então, quando nós olhamos, irmão, esse lado de Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, nós temos que falar: Senhor, o Senhor é o dono das minhas decisões. Começa hoje a entregar tudo nas mãos de Jesus Cristo, irmão. Começa hoje a proclamar esse senhorio na sua vida. Começa hoje a profetizar isso sobre a sua vida e falar: Senhor, o Senhor é o rei da minha vida, o Senhor é o dono das minhas decisões, é o Senhor que é o dono dos meus relacionamentos. Senhor, o Senhor sabe como eu sou falho, como eu sou falha, mas se o Senhor me escolheu, eis-me aqui, Senhor, eu estou contigo. Aí nós olhamos os discípulos,
que andou, que ceiou. Aí quando Jesus foi crucificado, Jesus apareceu, foi ao céu, e depois Jesus aparece de novo. Quando Jesus aparece de novo, eles não estão orando. Quando Jesus volta, eles não estão dentro de casa. Aonde que eles estão? Lá em João 21, no mar, de onde Deus tirou Pedro, ele volta para pescar. Pedro fala: eu irei pescar. Mas por que, Pedro? Porque a perseguição está demais. Mas por que, Pedro? Eu não sei, eu dei o meu sim a Deus, vivi coisas maravilhosas, mas agora começou a pesar demais. Olha o que eles fizeram com o mestre. E Pedro foi, esqueceu das promessas, irmão. Pedro voltou do mar de onde Deus o tirou. E quando Pedro volta, os outros falam: eu vou também. Cuidado com a sua vida, porque a decisão que você tomar aqui, você vai encher a igreja de pessoas, mas também você pode encher o inferno de pessoas, porque nós atraímos pessoas. Porque quando você está vivendo uma vida com Deus, irmão, as pessoas querem ficar coladas com você. Eu já passei por isso de amigos meus que zombavam de mim. Agora é Carlos de Maria, agora é santo. Mas depois me ligavam: olha, me ajuda, eu estou nas drogas. Porque eles sabiam o que Deus fez na minha vida e eu estava pronto para ajudar. Mas se eu voltar para trás, eu tenho certeza que eu levo muita gente para o inferno. A nossa vida, a vocação pesa. O sacramental não é simplesmente usar porque é bonito, não. Quem dera se fosse. Pesa, irmão. Pesa, dói, você chora, você machuca, mas você levanta. Então Pedro, ele volta a pescar, amém? Pedro leva todo mundo com ele, amém? Jesus Cristo volta de novo para buscar Pedro, ou seja, Jesus, ele confia e acredita em Pedro. Jesus aparece do outro lado e fala: ei, lança a rede novamente para o outro lado. E João fala: eu conheço essa voz. E Pedro olha: mas ainda não conheço, mestre, você diz que esqueceu a voz do amado. João fala: é o mestre. A palavra fala que Pedro se veste, pula na água e vai ter com Jesus. E Jesus está lá com a ceia preparada e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Claro que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. E Jesus, olhando de novo para Pedro, fala: Pedro, tu me amas, Senhor? Tu sabes de tudo. Tu sabes que eu sou falho. Tu sabes que eu sou egoísta. Tu sabes dos meus vícios. Mas eu te amo, Pedro. Então vai, apacenta os meus cordeiros. Irmão, Jesus voltou para pegar Pedro. Pedro vai, e agora Pedro é diferente, porque Pedro reconhece a voz do bom pastor. Nós observamos os discípulos depois dessa situação toda. Nós observamos que quando eles tomam a decisão, irmão, é uma decisão verdadeira, é uma decisão genuína, é uma decisão em que eles estão lá no Atos dos Apóstolos, 9 dias orando junto com a Virgem Maria e clamando ao Espírito Santo, porque ainda eles não tinham entendido esse senhorio da vida deles com Jesus. E quando o Espírito vem, irmão, acaba. Pedro se torna um novo homem. Aqueles discípulos se tornam uma nova pessoa. Pedro levanta, faz uma pregação de 3 a 4 minutos, converte mais de 4 mil pessoas. Então ali eles iniciam a sua vida pública. Até aqui você está entendendo como é difícil seguir a Jesus Cristo? Você está entendendo que vai ter tempestade? Você está entendendo que vai ter tempo ruim? Você está entendendo que vai ter maná do céu, pão do céu? Você está entendendo que vai ter coisas boas, que vai andar sobre o natural como Pedro andou? Você está entendendo que vai ter dores, que vai ter vontade de voltar aonde Deus te tirou? Você está entendendo isso? Que isso nós podemos levar para o nosso coração, irmão. A voltar a viver com Cristo. Parar com essa vida sem vergonha que nós andamos. Um dia está na igreja, outro dia está no mundo. Desfaz dessas amizades. Abandona esses contatos que só te ligam para procurar prazeres, para procurar fotos. Abandona essas pessoas que só querem te levar para o inferno, irmão. Porque você é templo de Deus, templo do Espírito Santo. E quando nós observamos que Jesus andou na terra, teve uma forma humana, Ele se fez como nós, gememos no pecado. Nós entendemos que Jesus também teve tribulações, Jesus também passou por perseguições, é o que nós passamos. É todo o tempo Deus falando: olha, no Antigo Testamento eu estava no meio de vocês por vozes, no meio de vocês por prodígios, no meio de vocês com milagres, com fogo, com vento. Mas no Novo Testamento eu me encarnei, porque no Antigo vocês não entenderam quem era eu. Agora eu envio o meu Filho para andar no meio de vocês
durante 3 anos para mostrar que a forma humana também pode ser santa, e nós ainda continuamos a duvidar do poder de Deus. Nós ainda continuamos a duvidar. A dúvida bate na nossa cabeça, a dúvida bate no nosso coração, e nós ainda não confiamos que esse balançar, esse agitar das ondas, esse agitar do mar é temporário, irmão. Essa coisa que Satanás tem feito na sua vida, ele não pode passar daí, porque você é um filho de Deus, a não ser que você dê brecha para ele entrar. Mas enquanto você não der brecha, amém, continua lutando, continua remando, continua, só vai, se joga, se lança. Fala para quem está ao seu lado, se lança. Fala assim, se lança, irmão, continua, vamos até o fim. O silêncio de Deus na barca, irmão, é o silêncio que nós observamos hoje. Você lá no seu quarto chorando: Senhor, eu tenho feito de tudo, Senhor, eu larguei os meus vícios, Senhor, a coisa não está boa aqui em casa, Senhor, os meus pais estão se separando, Senhor, as pessoas têm zombado de mim, Senhor, a carne está me matando. E Jesus está em silêncio. Faz parte do silêncio de Deus. Faz parte, porque quando Deus se levantar, irmão, Ele se levanta e clama: chega. Eles entenderam, chega. Eles entenderam o que é vocação, chega. Eles entenderam que eu sou o Senhor da vida deles. Irmão, quando eu olho para Apocalipse 20, eu observo São João tendo revelações, e São João, uma das revelações que São João tem, que me encanta, é quando ele fala: eu vejo o Senhor, eu vejo um homem montado num cavalo branco, e esse homem tem os olhos como de fogo, esse homem tem os seus pés como ouro fino bronze, esse homem tem na sua túnica, na coxa direita, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Irmão, quando nós temos essa observância na Sagrada Escritura, nós sabemos que vale a pena abandonar tudo nessa vida para se encontrar com este homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o que está regendo a nossa vida, irmão. Deus não procura pessoas perfeitas. Se Ele procurasse, eu não estaria aqui pregando para vocês. Se Ele procurasse, não tinha ninguém aqui neste momento, não tinha comunidade. Porque o que Deus procura é o que? São pessoas fracas, mas que são pessoas que dão a vida para Ele, para que Ele possa mostrar as suas obras. E quando Deus começa a realizar a obra na sua vida, os seus pais voltam ao casamento, a paz reina na sua casa. Talvez muitas vezes, quando você for vir para cá, muitos dos seus parentes vão falar: mas se você só vive lá, você agora é freira, você agora é padre, você só quer saber da comunidade. Olha, amanhã tem um churrasco e você vai caçar a comunidade, irmão. Nesse momento você vai ficar indeciso entre a picanha ou entre o maná do céu. Deixa eu te falar, se você escolher a picanha, você vai viver um momento prazeroso, mas se você escolher o maná do céu que Deus tem para nós neste lugar, vocês vão ver o que pode gerar na sua vida muitos frutos. No início da comunidade, eu vinha de ônibus ou carona, aí o ônibus me deixava lá longe, eu vinha nesse chão de terra aqui, cantando, clamando, no início, né? Primeiro amor, e tá, dedo de fogo, é a poeira comendo no pé, e vamos embora, e cachorro correndo atrás da gente. Mas foi pesando uma hora que eu falei assim: o que? Eu vou chegar cansado do serviço, vou ter que pegar o ônibus, vou ter que parar lá atrás, vou ter que andar quase 1 quilômetro para ir para a comunidade, mas eu vou, porque eu já andei muito longe para procurar drogas, eu vou porque eu já andei muito longe para procurar baladas, eu vou porque eu já andei muito longe para procurar a vida errada, e assim eu vim, irmão. E ali, naquele momento penoso, naquele momento cansativo, que Deus falava comigo nessa estrada, que Deus falava comigo: meu filho, eu tenho muito para você, vai, se lança, se joga. E o mundo me oferecendo coisas, irmão. Tem momento que você vai tomar decisão na vida, e que a decisão é tão verdadeira que os convites vão parar de chegar até você, porque as pessoas desistem. Não, chega, ele não quer mais, ela não quer mais, abandona, deixa para lá. E isso é bom, irmão, isso é livramento de Deus. Aquela pessoa que não te manda a mensagem mais é livramento de Deus, aquilo era macumba, era despacho para você, entendeu? Então tem coisas que Deus, para Ele te dar, para Ele falar com você, você vai ter que abrir mão. E é difícil falar que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Quem aqui hoje tem Jesus como Senhor da vida dele? Ninguém?
Você. Tá. Isso é bom, é verdade, isso é verdadeiro. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui neste momento. É por isso que você quer seguir este caminho. Eu não sei o que te atraiu neste caminho, mas é por isso que você está aqui, porque você reconhece que Jesus ainda não é Deus na sua vida. Você reconhece que você ainda não teve uma decisão verdadeira. Então você precisa deste hospital chamado Deus Existe, com esse mano de enfermeiro louco aqui para te ajudar. Um enfermeiro mais doido que o outro. Nossa Senhora, misericórdia. Vocês já ouviram o Eduardo pregar? Nossa Senhora. A pessoa que Deus chama. Olha o povo que Deus chama para ele. É um povo louco, irmão. E Deus, ele sabe o que ele tem para você. Jesus sabe o que ele tem para você. Só que você só vai entender isso quando você realmente falar: Senhor é o Rei da minha vida. Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor é quem vai reger na minha vida, vai comandar a minha vida, vai mandar a minha vida a partir de hoje. E não é fácil falar isso. Não é fácil falar isso. Porque quando você dá direção para Deus, é como você está colocando uma cadeira ali, ó. Você tem uma cadeira dentro de si. E essa cadeira vai ter um pecado, vai ter decisões, vai ter coisas que você gosta. E você vai limpar aquela cadeira e vai falar: toma, Senhor, senta aqui. Essa cadeira é sua. Essa cadeira é do Senhor. E Jesus senta. Jesus começa o governo. Jesus começa a mostrar para você o que Ele vai fazer. Jesus começa a mostrar para você o que Ele pode fazer. Jesus começa a mostrar para você milagres. Jesus começa a mostrar para você prodígios. Jesus começa a dar dons para você. Jesus começa a colocar algo dentro de você que bate o seu coração forte, nem a ansiedade, e começa a falar com você: vai meu filho, vai minha filha. Jesus começa a colocar um fogo dentro de você, como Ele colocou lá em Jeremias, quando estava prestes a desanimar. Jesus começa, irmão, a trazer para você sensações, emoções, mas tem hora que Jesus vai estar na cadeira em silêncio. E é o silêncio que nós não suportamos. Quando eu entrei no caminho de Emaús, no vocacional estava tudo bom. Entrei no caminho de Emaús, pá! Oh, glória, fogo, né? A cruz de Deus, estava a cruz aqui.